Boa noite, começando agora, o pessoal está aos poucos entrando, né? Iniciando agora o papo de terça, número 64, arte terapia entre o diretivo e o espontâneo, né? Como dois modos de convidar, né, o nosso cliente para essa jornada, nessa aventura da expressão artística na terapia, né? Aquele espaço de materializar as suas imagens, né, suas imagens internas, suas imagens do inconsciente, em pinturas, em desenhos, em esculturas, em escritas, né, poesia e tudo isso. E em 2017 eu estava assim revendo, né, quando entrou esse tema, me veio assim, né, na memória, né, entre o diretivo e o espontâneo. E lá entre 2015, 2016, 2017 eu fiz algumas palestras sobre isso, né, vivências, encontros, né, no meio da arte terapia, falando sobre essa questão do diretivo e o espontâneo, né, como esses modos de estar conduzindo, né, esse trabalho expressivo nos atendimentos. E em 2017 eu escrevi um texto sobre esse tema que está disponível aqui no nosso blog, que eu vou colocar amanhã nos stories o link do blog, que tem um texto, que é exatamente esse, e esse texto, esse título, né, entre o diretivo e o espontâneo. E já no início, né, nos primeiros anos, né, da minha atuação como arte terapeuta, né, eu terminei meu curso de formação em dezembro de 2008, peguei meu certificado em 2009, né, então já estava aí começando, mas em 2008 já tinha aquela fase toda de estágio, então já tinha essas primeiras experiências, né, em atendimentos. Eu já me debatia sobre esse tema, né, sobre como lidar com a expressão artística na terapia, como convidar o cliente para iniciar o seu processo, né? E nas minhas conversas com colegas na época, né, muito se falava sobre essa questão da expressão espontânea, né? Mas na prática, o que eu percebia e o que eu via eram propostas de vivências estruturadas, né, ou semi-estruturadas, o que para mim me dava assim essa impressão e essa sensação de serem propostas diretivas, né? Tem um tema, tem as etapas, tem um material definido, né? Então isso para mim soava como um modo diretivo de estar trabalhando a arte terapia. Mas eu reconheço que em alguns momentos, né, mesmo dessa proposta estruturada, havia espaço para uma produção de imagem espontânea, né? Mas não era totalmente, tinha um direcionamento, né? Isso ficou mais claro com a minha experiência na Casa das Palmeiras, onde eu fui colaboradora durante 4 anos, entre 2014 e 2018. Isso foi ficando mais evidente porque lá, de fato, se explorava a expressão espontânea, né? E talvez por isso sempre foi difícil, né? Sempre é uma palavra complicada, mas quando eu entrei, isso foi colocado para mim e eu vivi essa dificuldade nos anos que eu estive lá, uma dificuldade do arte-terapeuta se adaptar naquele modo de trabalhar, né? Onde não havia um tema a ser trabalhado, uma proposta, né? A gente não dirigia o material, então o cliente ali transitava livremente entre os ateliês, procurava a sua linguagem, o seu material e fazia o que queria e tinha necessidade, né? E o papel ali do que se chamava de monitor, né, era estar ali ao lado acompanhando aquele processo, mas não propondo coisas. Então isso foi muito importante na minha formação, né? Porque eu fui vendo muitos modos diferentes de trabalhar a questão da expressão plástica nesse processo terapêutico, né? Então, assim, para quem não conhece, né, é sempre importante lembrar o que é a Casa das Palmeiras. A Casa das Palmeiras, ela fica em Botafogo, no Rio de Janeiro. É uma instituição de reabilitação mental com atividades expressivas, né?
idealizada pela doutora Nise da Silveira, fundada por ela em colaboração de outras mulheres incríveis, como a psiquiatra Maria Estela Braga, a artista plástica Bela Paz Leme, a assistente social Lígia Loureiro e a educadora Alzira Lopes Cortes. Ela foi fundada em 1956. Então tem uma longa história, né, uma história incrível, né, um acervo incrível na Casa das Palmeiras. Mas voltando, né, um pouco para minha busca e para minha história, né, essa busca por um modo de trabalhar, né, por um estilo de trabalho, né, como é que eu vou construir, né, esse meu estilo, esse meu modo de trabalhar como arte-terapeuta. Então eu fui experimentando, né, caminhos, alguns caminhos que exploravam mais essa expressão espontânea e outros que transitavam por caminhos mais diretivos, né? E na maioria das vezes, né, eu seguia e ainda sigo buscando essa expressão espontânea. E essa expressão espontânea, ela inclui a escolha dos materiais, a escolha da linguagem e a livre exploração desses meios, né? Então, sem a preocupação em saber como usar esse material ou aquele, né? E experimentando e descobrindo a sua técnica, né? Aí a questão da informação técnica, eu sempre defendo que ela pode entrar, né? O terapeuta pode entrar com alguma informação técnica daquele material quando aquilo for, né, tá facilitando e colaborando para que o cliente faça, né, o que ele está se propondo ali a fazer, né? Então, nesse processo, né, o cliente sendo estimulado a buscar o seu meio expressivo, buscar a sua linguagem, na qual ele sinta, né, perceba que naquele caminho ele vai conseguir expressar, materializar os conteúdos que ele está precisando, né, colocar nas imagens, né? Mas muitas vezes ele ainda não sabe, né? Ele não sabe que material, não sabe por onde começar. E aí vem a questão, né, de como o profissional, né, o arte-terapeuta, pode também estar facilitando esse processo. Por isso, eu falo sempre também que o arte-terapeuta precisa também dessa exploração do seu desenvolvimento artístico, né, dessa experiência com esses materiais, com as linguagens e com os meios. Então, essa escolha, né, de materiais, quando a gente passa, né, essa responsabilidade para o cliente, nem sempre é tão simples, né? Até porque se abrem muitas possibilidades e muitos caminhos. E nesse ponto, o arte-terapeuta sai de um lugar aí de controle, né? Ele também tem que estar entendendo como isso vai se dar, né? E essa busca do material espontânea, ela pode se dar por caminhos muito diferentes, por motivações diferentes, né? A pessoa pode escolher algum material pela estranheza que parece, nossa, isso aqui é tão estranho, aí vai lá e pega aquele material. Ou então, eu sempre quis fazer aquarela, não sei nada, não tenho talento nenhum, não sei nem por onde começar, mas eu sempre tive vontade de fazer aquarela, então vou fazer aquarela, né? Então é um desafio, se propõe ali num desafio, né? Outras vezes, esse material que parece mais fácil, eu acho que eu vou conseguir lidar melhor com ele, então a escolha do cliente vai por essa questão da segurança, né? Então, aqui eu acho que é mais fácil, aqui eu acho que eu vou conseguir transitar melhor, né? E também pelo prazer, nossa, que delícia usar isso aqui, né? Eu gosto muito de fazer isso, gosto de carvão, então vou usar carvão, gosto de desenhar, então vou desenhar. Então, às vezes, existe assim ficar naquele lugar daquela matéria, daquela linguagem que a pessoa já conhece, já transita, ou ir para um desafio de uma coisa que ainda não conhece, né? E todos esses caminhos são válidos e todos eles vão trazer resultados, né, para essa pessoa.
E a gente, né, nos cabe, como arteterapeutas, acompanhar, né, e ir facilitando esse processo, né? E eu gosto de pensar nessa ideia, né, dessa escolha do material, nesse modo de usar o material, estar nas mãos e na responsabilidade do cliente, né? Porque ele é o autor, ele é o artista nessa história, né? Então, cabe ao arteterapeuta, ao profissional que está ali, tornar possível que isso aconteça, né? Então, favorecendo essas situações. Então, eu sempre tenho isso em mente. Na época que eu estava na Casa das Palmeiras, eu fui para lá, eu comecei em 2014 com uma colega também, arteterapeuta, ela é psicóloga e arteterapeuta, a Maria Cristina de Rezende, que hoje é a minha supervisora dos meus atendimentos. E na época a gente ficou, ela trouxe muito essa questão da experiência que ela estava tendo na Casa das Palmeiras, essa coisa da expressão espontânea, da escolha dos materiais também ser uma coisa espontânea, e como levar isso, né, para o trabalho da arteterapia. E então nós montamos um ateliê, né, um ateliê de arteterapia, um ateliê terapêutico, em que trabalhava desse modo, né? Então tinham conjuntos de materiais, tinham muitas opções de materiais expostos, né, na mesa de trabalho, e a pessoa chegava lá e buscava o que ela queria e começava a trabalhar. Não tinha um tema, não tinha uma direção, era uma coisa livre, né? E depois havia uma conversa, né, e um compartilhar daquela experiência. Então, junto com ela também, naquele período 2014, 2015, a gente debateu muito, né, essa história e experimentou, né, e foi vendo assim como isso é rico também de se trabalhar, né? Boa noite. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram trazer? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não. Bom, uma coisa que eu também tive que reconhecer nessa trajetória foi que nem sempre esse caminho da expressão espontânea e da busca dos meios materiais da linguagem espontânea por parte do cliente nem sempre funciona, né? Então, muitas vezes eu me deparo com a necessidade de dar uma direção, né? E às vezes essa direção é só um pontapé inicial, às vezes eu tenho que estruturar todo um trabalho, né? Mesmo que o objetivo final seja gerar essa autonomia, né, do cliente procurar os seus próprios recursos ali nos meios expressivos e estar trilhando o seu caminho com a maior autonomia possível. Então, a interferência nesse sentido de estar dirigindo um modo de trabalhar, um material, por parte do terapeuta ser cada vez menor. Mas nem sempre funciona e não é só a questão do início do processo, às vezes o início do processo é difícil, né? Então começam algumas propostas, né, do terapeuta para se fazer e para ir fortalecendo aquela pessoa nessa expressão, mas às vezes isso acontece no meio de um processo terapêutico até longo, né? Às vezes você está com aquela pessoa há 2 anos e num dado momento você percebe que naquele processo, naquela situação, há uma exigência de algo mais diretivo, né? Então, às vezes eu proponho, por exemplo, um trabalho em etapas, um trabalho longo, né? Propondo um processo, né? Uma construção que tem o objetivo de demorar um tempo, né? De manter aquela pessoa um tempo em torno daquela temática, daquela questão, né? Então, eu tenho feito bastante isso até, assim, um processo propondo um trabalho longo, né? Em etapas. Às vezes eu proponho também o material a ser usado, estipulo regras, né? Dou uma organizada, mas mesmo assim
sempre tem um espaço aberto, né? E eu sempre me mantenho assim flexível para mudanças de rumo, né? Eu pensei numa proposta, eu passei essa proposta, no meio do caminho o trabalho vai para um outro lugar. Então, tudo isso faz parte, né, do processo. Então, eu também preciso me colocar nesse lugar dessa flexibilidade, né? Uma coisa que também pode passar, né, pela cabeça de vocês, mas assim, como estimular, né, essa busca espontânea pelo material, né? Eu sempre tive um espaço físico de atendimento. Isso muda também nessa questão dos atendimentos online. Mas no espaço físico, eu costumo deixar materiais diversos disponíveis na mesa de trabalho, ou quando em outros espaços que eu tinha uma estante, a estante aberta com essas diversidades de materiais, né? É importante ter um cuidado para não colocar coisas em excesso e a pessoa ficar mais perdida, né, do que estimulada a buscar alguma coisa. Então, eu costumo deixar um material para colagem. Então, eu tenho uma caixa de imagens, cola, tesoura, uns papéis coloridos. Aí, num outro, passeando assim, depois tenho lápis de cor, algum material de desenho. E guache, por exemplo, se eu for para uma pintura mais simples possível, eu estaria ali usando guache, pincéis e papéis. Então ali, e alguma coisa de modelagem, eu posso ter massinha de modelar, biscuit, massa de EVA, argila, né? Às vezes eu posso achar que posso ter menos opções, então eu tiro, né, a parte da modelagem, eu tiro alguma coisa. Mas ter ali algumas opções, alguns convites, né? Onde a pessoa vai, onde é que ela se sente melhor, para onde o desejo vai, né? Onde o olho bate, dá aquela vontade de pegar aquilo para experimentar. Então, eu sempre trabalhei assim. Eu nunca tenho, assim, só lápis de cor, né? Então, não, a pessoa pode pintar, a pessoa pode desenhar, a pessoa pode fazer colagem e pode fazer alguma coisa 3D. Então, eu sempre tenho esses 3 ou 4 opções. E também a questão, se a pessoa quiser pedir alguma coisa, não, eu queria fazer outra coisa, também eu tenho, né, ali disponível outros materiais para estar respondendo a essa demanda. Então, isso é uma questão no presencial, quando eu estou no meu espaço, eu tenho os meus materiais, então eu tenho como estar trabalhando isso. Então, a pessoa estar exposta, né, esse convite, né, esse banquete está ali disponível, né? E a pessoa vai ali buscar, né, para onde ela vai, né? E vai fazer o trabalho dela. Isso muda muito na questão do trabalho remoto, né? Dos atendimentos online. Então, ali o terapeuta vai ter que estar lidando com o que o cliente tem lá do outro lado, né? O que ele tem. Então, as opções o terapeuta mandar material para essa pessoa, né, pelo correio, pedir para essa pessoa adquirir determinados materiais, né. Eu costumo perguntar o que a pessoa tem, né, e quando não tem nada artístico, né, entendendo como material artístico, giz de cera, lápis de cor, aquarela, pincel, não tenho nada disso, né? Eu consigo ir para um outro universo de coisas que também são capazes de produzir imagens. Então, café, sementes, terra, planta, enfim, coisas que a pessoa tenha, material de limpeza, sucata, tudo coisas que podem estar sendo matéria, né, a ser transformada em imagens. Então eu começo, né, explorando o que a pessoa tem ali, e aos poucos, né, o que eu tenho percebido é que aquelas pessoas que não têm nada e que não têm material começam espontaneamente a buscar, vai numa papelaria, né, se divertir
né? Então chega na sessão, eu comprei isso aqui. Aí as pessoas começam a saber que a pessoa está pintando, desenhando e começa a ganhar coisas também. Isso também vai acontecendo. Então tem uma energia que fica mobilizada ali, né? Eu nunca mandei kit de materiais para cliente, né? Então só para ficar claro essa questão. Acho que essa questão de mandar os materiais deve ser analisada caso a caso, né? Então, se existe uma situação em que é importante, é relevante que eu mande uma caixa de materiais, né, de arte para o cliente ou para aquele grupo e tal, eu preciso só saber por que eu estou fazendo isso, né? Então, se aquilo se justificar, ótimo, faça. Né? E eu já vi muitas situações em que era fundamental que esse kit e esse material tenha sido enviado, tá? Não foi o meu caso, para dizer que eu nunca mandei material no meio da pandemia, em 2020, para uma cliente em especial. Eu preparei uma pasta, né, e mandei entregar na casa dela e tal. Então ficamos trabalhando online com esse material durante um bom tempo. Então, assim, outras coisas, materiais assim também interessantes, tecido, né, lã, também contemplar nessa oferta de materiais para o seu cliente coisas que façam parte do universo dela, né? Então, às vezes, entrar com tecidos, lãs, linhas, né, vão ser mais importantes do que chegar com uma caixa de lápis de cor. Então, tá contemplando, né, muitas opções aqui. Deixa eu ver. O cliente quer trabalhar um material e eu não sei usar esse material. Eu não conheço essa técnica, eu não sei usar. Então, assim, o que o terapeuta sabe em termos de linguagens, materiais, não pode ser o limite para o cliente, né? Então, das duas, uma. Ou você vai estar ali incentivando que ele descubra como se usa, como se faz, né? E talvez você até aprenda com ele. Mas a gente realmente não vai nunca, né, dominar todas as técnicas, todos os materiais, todas as linguagens, né? A gente vai ter, e é importante que se tenha uma linguagem, um material para chamar de seu, né? Esse que você gosta, se aprofunde, aprenda, né? E importante experimentar coisas diferentes, sim, mas não quer dizer que a gente vá dominar muitas técnicas e muitos materiais, né? A gente vai ter o que a gente gosta mais, onde a gente vai se aprofundar, vai conhecer basicamente uma certa diversidade de coisas, mas quando o seu cliente quer, por exemplo, você nunca usou biscuit, e o seu cliente, quer tanto fazer uma escultura em biscuit, você tem aí você não tem, por exemplo, não tem e não sabe usar. Bom, duas uma, você pode, na sessão seguinte, levar o material e dar uma pesquisada básica, pegar e experimentar, ou ir nesse mesmo risco, né, embarcar nessa viagem, não tenho ideia de como faz. Vamos aprender fazendo. Experimentando, tentativa e erro, não deu certo e tal, né? E isso é bem interessante também, né? Explorar as coisas. Quando a gente está usando materiais como gesso, biscuit, tinta a óleo, tinta acrílica, tem qualidades básicas daquela matéria que a gente tem que se informar, né? As informações estão aí disponíveis, né? Pega o celular, procura ali alguma coisa e alguma dica e vai. Não significa que você vá aprender profundamente aquela técnica. Mas, por exemplo, eu preciso saber que a aquarela dilui em água. A tinta a óleo não. Né? Então, tem coisas que a gente tem que saber. Né? A gente trabalha com argila modelada úmida, né? Porque quando ela seca, ela endurece e você não modela mais, você vai ter que umedecer de novo. Enfim, cada matéria vai ter as suas
peculiaridades e a gente deve estar, né, transitando por isso com facilidade. Mas quanto mais coisas diferentes você experimenta, menos dificuldade você vai ter para encarar uma coisa que você não sabe. Porque você já sabe um monte de coisas, né? Você não sabe aquilo. Mas assim, você não tem a obrigação de saber todos os materiais. Eu quero fazer caixa forrada com guardanapo, porque eu vi, acho legal. Eu, por exemplo, nunca fiz isso. Mas ok, eu sei o que é uma caixa, sei o que é o guardanapo, sei que tem cola, né? Então, a gente dá o jeito, né? Depois, se for o caso, né, você pode, né, entre um atendimento e outro, se informar um pouco sobre aquilo e se achar que é importante. Porque, às vezes, também o importante é que o cliente vá bater cabeça e descobrir como é que usa, né? Também tem uma questão de que ele não está ali para uma aula de artesanato ou uma aula de arte, né? Então, é um pouco por aí. Larissa, assim, porque essas são questões, assim, às vezes gera, assim, uma certa angústia e ansiedade, o terapeuta achando que tem que saber fazer tudo, né? Isso não é verdade, isso não procede, você não tem que saber tudo, até porque não vai saber, né? Eu não sei, eu tive, assim, eu acho que a felicidade, não sei, né, de ter tido muitos clientes no início que eram muito desafiadores e que inventavam coisas, né? Então, me deparei com muita coisa que eu não tinha ideia, né, de como fazer. E foi muito interessante, né, muito estimulante, né? A própria pessoa, né, tá ali buscando, interessada e curiosa, aí ela vai pesquisar, ela faz o dever de casa dela, ela vai pesquisar como é que faz. E vai ali experimentar. Não deu certo, faz de novo. Desiste, muda de material, tudo isso pode acontecer, né? Mas é esse caminho, né? É essa exploração. Entre o diretivo e o espontâneo, embora pareçam dois caminhos opostos e contraditórios, às vezes eles até conversam, né? E se complementam, porque muitas vezes você chega num trabalho, né? E propõe, por exemplo, um tema, né? Vamos trabalhar, né, o feminino no seu aspecto nutridor. Então, vamos trabalhar com a terra, né, com argila, com sementes. Então, tem uma direção. Definir um tema, muitas vezes tem uma poesia, um texto, uma música, né, que vai estar também trabalhando, né, sensibilizando para esse tema. Né, definir o material básico, mas o que a pessoa vai fazer com aquela argila, aquelas sementes, entra a expressão espontânea, né? Ela vai fazer ali uma forma espontânea, né? Não existe uma regra, você vai fazer uma boneca, né? A cabeça vai fazer um círculo, vai juntar esse círculo com um cilindro. Não é uma coisa desse tipo, mas existe uma direção, porque existe um tema, existe uma série de estímulos que você vai estar oferecendo ali para colocar aquela pessoa em contato com aquele tema, daquela sessão, daquele encontro de grupo. O material foi escolhido de acordo com os seus objetivos, né, ali para aquele grupo ou para aquele atendimento. Então, existe uma parte que é diretiva. Existe uma parte que o terapeuta pegou para ele, olha, essa parte eu defini, né? Vou até aqui, né? Daqui para frente, né? O cliente vai se virar, né? Vai fazer ali com aquilo que eu ofereci, o que ele conseguir, o que ele sentir necessidade, enfim. Então, existe uma parte aí que é espontânea, sim, né? E o outro movimento seria realmente eu não estar propondo nada, né? Que foi o ateliê que eu fiz com a Maria Cristina de Rezende em 2015, 2016. Né? Então, como é não propor um tema, não propor um material, não propor nada disso. Então, você
abre um espaço livre, um campo em que você oferece possibilidades de matérias a serem transformadas. Então a pessoa vai pegar para trabalhar algo que chamou a atenção dela e vai fazer ali uma imagem, uma construção, uma obra espontânea. Então, assim, o tema dela vai aparecer na produção, mas não foi algo pré-determinado ou algo direcionado ou induzido pelo terapeuta, né? Então, seria eu estar pegando todo esse processo espontâneo. De qualquer maneira, existe algo que foi o que eu ofereci. O universo disponível é aquilo que eu ofereci de materiais, por exemplo, né? A pessoa vai escolher esse ou aquele, mas está dentro daquele universo. Então, esse nunca é tudo, né? Nunca é tudo. Sempre tem algum ponto em que a gente se pega, que a gente está controlando alguma coisa, né? Então, como é que a gente pensar a nossa flexibilidade na nossa prática, né? Porque eu já ouvi relatos, por exemplo, né, de pessoas fazendo grupos de arte-terapia em que a profissional definiu o trabalho assim, 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 assim. E a pessoa fez de outro jeito. Então, a pessoa não aceitou, não, está errado. Não é para fazer assim, então tem que fazer de novo para fazer certo. Então, aí eu estaria trabalhando, né? Seria um modo bastante assim diretivo em que eu ainda exijo no resultado que a pessoa tenha cumprido as regras que eu estabeleci, né? Mas isso daí cada um vai ter que avaliar, né, e ajustar e descobrir qual é o seu modo e o seu estilo de trabalho, né? Porque pode ser, inclusive, que exigir que a pessoa faça de acordo com a regra seja algo importante para aquela pessoa, naquele momento, né? Então, todos esses caminhos, essas possibilidades vão cumprir com determinados objetivos. Então, boa noite para vocês.